nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu quero trazer aqui já a palavra de Deus para vocês no dia de hoje. Nós vamos meditar. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, o versículo é o 13, tá? Pega lá na sua Bíblia um tempinho, Lucas 24, versículo 13. Nós vamos meditar um pouquinho, sobre os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha pensado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: E tu acaso, o único forasteiro de Jerusalém, que não sabes o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe ele: Que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante dele e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram, mas foram ao sepulcro antes do sol nascer, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão do anjo e quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes os que deles se achavam dito todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um ao outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: ó, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que eu quis trazer os discípulos de Emaús? 2 discípulos de Jesus estavam tristes, eles estavam indo numa esperança de que Jesus se encontrava vivo, mas eles não tinham visto. Muitas vezes o nosso caminho é assim, sem resposta. Nós estamos indo em direção ao caminho da fé, ao caminho da igreja, ao caminho da nossa salvação, e nós não reconhecemos que de fato Jesus está conosco. Nós temos que ter essa certeza
né? E nós, assim como esses discípulos, muitas vezes temos a nossa visão tampada, temos como se fosse venda nos nossos olhos, né? E a esperança é uma das 3 virtudes teologais, né? Junto com a fé e a caridade. Então a esperança é uma virtude também, né? Nós temos que ter a esperança que Deus está conosco. Trazendo novamente os discípulos de Emaús, a todo tempo, né? Jesus estava com eles não viam, né? Eles não reconheceram. Só ao partir o pão, né? E Jesus abençoou, partiu o pão, só que Jesus desaparece dali, né? Para que eles voltassem a Jerusalém. E nós muitas vezes somos assim, né? Nós caminhamos numa esperança, né? De que Jesus sempre vai estar conosco, né? E a Bíblia também nos ensina, né? Que nós precisamos ter uma plena confiança em Deus. Nós precisamos ter uma fé firme em Deus para que nós possamos ter essa esperança que Deus está conosco. E aí as manifestações, elas são grandes, né? Manifestações são maravilhosas, porque ao mesmo tempo, quando tudo está parecendo perdido ou parecendo que nós estamos ali sem rumo, sem direção ou sem saída, Jesus, ele manifesta na nossa vida e ele nos dá o conforto, né? Ele nos dá a graça de estar junto com ele. Então nós precisamos caminhar mesmo em direção ao nosso caminho de fé, na nossa igreja, na nossa fé, para que nós possamos ser, né, firmes ali nessa esperança. E outra questão, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, São Paulo escreve na carta aos Romanos, né, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então ali ele fala 3 coisas para nós que nós precisamos se alegrar na esperança. Então nós estamos caminhando, nós precisamos se alegrar, porque esse caminho, assim como os discípulos de Emaús, nós não estamos vendo Jesus, mas Jesus está conosco, né? E sedes pacientes na tribulação, ter a paciência que durante a prova, a tribulação, no mau caminho, Jesus, ele também vai estar conosco, né? E perseverar na oração, né? Romanos 12, né? Vocês podem procurar aí, vai dizer isso. Nós precisamos entender que nós precisamos perseverar em oração para que tudo isso nós consigamos passar. E nós temos alguns exemplos, né? Mais uma vez, trago Abraão para vocês, porque mesmo sem entender, né, dos planos de Deus, mesmo, né, sem saber, ele creu, ele teve firme crença que a sua descendência ia ser numerosa, porque foi uma promessa de Deus, né, que Abraão seria o pai da nação, né, e ele naquele momento concede um filho. Então, enfim, Abraão é um exemplo para nós de esperança. Ele foi firme na sua crença em Deus, né, para que pudesse se cumprir a palavra de Deus. Maria também, né, nossa mãe, ela viveu a experiência, né, de esperar, de ter a esperança, né, e confiar plenamente no plano de Deus. Então, esse é o caminho. Nós precisamos ter a certeza de que, assim como os discípulos de Emaús, mesmo desanimado, mesmo nos encontrando nas adversidades, mesmo estando na provação, né, nós precisamos se encontrar com Jesus e reconhecer Ele, mesmo que nós não estejamos vendo, mas a nossa fé faz com que eu e você tenha a plena certeza de que Jesus caminha conosco. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa cabeça, porque no momento da dor, no momento da provação, no momento em que o seu dia não tá fácil, você precisa entender: Jesus está com você. Tenha essa esperança. Tenha a esperança dos discípulos. Os discípulos depois se reuniram, os 11, eles ficaram juntos até Pentecostes. Depois a iniciação cristã, né? Nossa igreja ali parte mesmo, né? Dá o pontapé inicial. Mas nós precisamos entender que todos eles tiveram a esperança de que Deus estava junto com eles.
Jesus caminhava com eles, o Espírito Santo soprou sobre eles, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Então, nós, eu, você, precisamos entender isso. Nós precisamos caminhar com Jesus na plena certeza que Ele está conosco. Amém? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que assim seja a nossa noite. Deus abençoe muito você, você que nos acompanhou. Comenta nos comentários, curte o vídeo, tá? Curte esse vídeo, que vai nos ajudar muito. Compartilha esse link com outras pessoas para que mais pessoas possam estar juntas. Amém? Amanhã, mesmo horário, 21 horas, nós teremos aqui a nossa gravação do nosso Santo Terço, dedicado a Nossa Senhora. Ao sábado, nós também vamos fazer as orações, o Coroa das Lágrimas e também a nossa meditação diária aí da Quaresma. Então, para você que ainda não é inscrito no canal também, se inscreva no canal. Vamos estar juntos, impulsionando e nos ajudando a viver na graça de Deus. Amém? Tá muito bom, tá muito bonito, E nós vamos estar juntos amanhã, às 21 horas em ponto. Nós iniciamos aqui pelo canal Na Fé, o Céu Impressa. Fiquem todos com Deus, uma abençoada noite de descanso. Você tenha um repouso, que amanhã você possa viver bem, o seu dia. Amém? Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fui, tchau!